porque ela tava sem roupa, ela tava toda embalada no saco plástico. É a sensação de como se ela tivesse ficado sozinha naquele momento. Eu tinha medo de morrer. Quando eu liguei pra minha irmã, eu falei assim, ó, eu tô mal. Ainda falei pra ela, não deixa eu morrer sozinha aqui. O dia 11 de março de 2020 está marcado na história da humanidade, onde o mundo viveu a sua pior crise, a pandemia do Covid-19. Estamos profundamente preocupados, tanto com os níveis alarmantes da transmissão e gravidade, quanto com os níveis alarmantes de inatividade. Fizemos então a avaliação de que Covid-19 pode ser considerada uma pandemia. Depois deste anúncio, o mundo começou uma batalha pela vida e contra um inimigo quase que invisível, de tal forma que mais de 6.866.421 pessoas morreram por conta da pandemia em esfera global. E, por sua vez, o Brasil foi o quarto país onde houve mais morte, com um registro de 699.266 pessoas morreram por conta da pandemia. Por sua vez, Santa Catarina registrou 22.703, ficando na 14ª colocação de mais mortes no país. Desde março de 2020, o mundo foi forçado a novos hábitos e a se acostumar com a ameaça trazida por um vírus letal. Desde aquele 11 de março, o mundo mudou numa velocidade incrível, desde a maneira como trabalhamos até as formas de prevenção da doença. A pandemia para os profissionais de saúde foi uma situação em que foi bastante difícil. A gente não teve muita escolha porque enquanto todo mundo ia para suas casas, a gente foi para a linha de frente, né? Então foi muito difícil, uma doença difícil de se combater, com uma mortalidade muito alta. Os óbitos, eles eram infelizmente algo que acontecia às vezes de forma diária, de forma semanal, às vezes mais de um por dia, né? Então é bastante difícil porque tu tá lidando com um inimigo que tu não conhece, tu não sabe do que é capaz e ele vai te desarmando e te derrubando. Então assim, foi difícil porque a pandemia demorou muito tempo para passar e numa situação assim onde eventualmente tu perdia a batalha e pessoas jovens, pessoas sem doenças prévias, então foi muito difícil mesmo. E uma grande dificuldade porque as pessoas, como elas ficavam graves muito rápido. Qual era a lembrança que esses familiares tinham, né, desses pacientes? Eles entrando, caminhando aqui no hospital. E no início não se tinha a visita, não se tinha aquele contato com o paciente, então eles só viam o paciente entrando aqui caminhando e depois em óbito. Né? No início também a questão do velório, ali teve toda aquela restrição para proteger o corpo, para não contaminar os demais, então tinha toda uma questão diferente do preparo do corpo pós-morte. Então acredito que tenha sido uma coisa bastante difícil, tanto para nós quanto para o próprio familiar, né? Em aceitar aquela morte pela questão psicológica mesmo. Pensando nisso, a gente fez uma árvore da vida, né? Representando todas essas vidas que a gente salvou, que esteve aqui com a gente, passou pelas nossas mãos. Então a gente montou essa árvore da vida na nossa emergência, simbolizando isso. Cada folhinha delas significa uma vida salva pela HRA na pandemia. Para quem sobreviveu à doença, ficou a sequela da recuperação e o verdadeiro ressignificado da vida. Tinha assim aquele pressentimento de morte, sabe? Quando eu recebi a notícia que eu estava com Covid, eu fiquei tranquilo, porque eu sabia, todos nós tínhamos consciência que era uma doença complicada, né? Que estava morrendo muita gente, infelizmente, né? Que era uma doença perigosa. Mas eu estava tranquilo porque sempre confiei em Deus, né, em primeiro lugar, e confiava na medicina, né? E eu estava muito bem assim de saúde, eu estava pedalando bastante. Uns 30 dias atrás eu tinha feito uma bateria de exames, estava tudo tranquilo, não tinha nada, sabe, assim. Eu sou forte, vou aguentar. Mas te confesso que na finaleira ali
eu tinha medo de morrer. E eu quase tinha certeza que eu não ia aguentar aquilo ali. No final, quando o Dr. Rafael falou que ele ia me entubar, eu sabia que eu não ia ter mais volta. Eu tinha, assim, aquele pressentimento de morte, sabe? É uma coisa que eu tinha, né? E eu ficava me perguntando, será que isso é verdade? E eu ficava me perguntando, por que eu passei por isso? E será que realmente eu estou vivo? E aí eu tinha crise de choro. Eles custavam me acalmar, e era abaixo de calmante. Foi um período bem complicado. Então, é ruim. Então eu vejo hoje o mundo de uma forma diferente. E eu sou uma pessoa diferente hoje, né? Se eu puder ajudar, eu ajudo. Eu vivo o agora. O que eu posso fazer agora eu não deixo para amanhã. Os relatos de familiares e amigos de quem não sobreviveu ao vírus mostram as facetas dessa pandemia. A dor de não poder abraçar alguém na hora da perda por conta do isolamento social e do risco de também estar infectado. E aí ela testou positivo e ela tinha uma filha com síndrome de Down que morava com ela também, e nenhuma das duas tinha um contato fora, sabe? Saía só se fosse necessário, mas até mercado, coisas do tipo, era uma tia minha que fazia para ela, e a gente não sabe como ela pegou. E aí elas começaram a ter o sintoma, elas duas simultaneamente começaram a ter os sintomas de tosse, muita tosse, aquela tosse seca, muito seca, aquela gripe, aquela molência no corpo. E aí fizeram o teste. Quando fizeram o teste, fez aquele teste rápido de farmácia, deu positivo. E aí ela ficou umas 2 semanas, uns 3 dias dentro de casa, só com essa questão de tosse e etc. Depois disso começou a ficar com muita falta de ar, muita falta de ar. Foi quando ela foi para o hospital. A minha tia que morava com ela não foi somente ela. Ela foi para um hospital de campanha que estava tendo, porque os hospitais normais já estavam muito cheios. E aí ela foi para um hospital de campanha. E foi a última vez que ela foi para casa. Ela não voltou mais depois que ela foi. Eu acho que foi a pior parte, você parando assim para pensar a pior parte, porque eu lembro exatamente da cena do caixão e acho que para qualquer família é a pior parte, porque a gente pôde ir até o cemitério em si e ficar na porta, e aí eu lembro que minha tia pediu um caixão com um vidrozinho na frente para a gente poder ver ela. Porém, eu não sei se foi melhor ter visto ou não ter visto, porque ela estava sem roupa, ela estava toda embalada no saco plástico. E foi a pior parte, assim. Desculpa. E o caixão também, ele tava todo embalado no saco plástico. E aí quando eu fui pra dentro do cemitério mesmo, eles não deixaram entrar. E aí eu lembro de pedir pra moça pra entrar. Eu tava com um negócio de flores assim, e ela falou, eu vou deixar só você, pra você poder levar essas flores. E aí foi. Eu entrei, né? Eles colocaram e só tinham 5 pessoas. Eu, meu pai, a minha tia, o meu tio e os rapazes colocando. Então, não tinha ninguém lá naquele momento. É a sensação de como se ela tivesse ficado sozinha naquele momento. Desculpa. Como se ela tivesse ficado sozinha naquele momento. E é uma sensação muito ruim, porque eu sinto que a gente abandonou ela, porque ninguém pode estar do lado dela. E ela foi enterrada como se fosse desumana, porque ela não usava uma roupa, a gente não pôde se despedir, a gente não pôde nem olhar direito. Eu lembro de olhar bem rápido e ver que ela estava embrulhada em papel, em plástico. E a cena daquele caixão de plástico, eu acho que é a pior parte, é a parte que não consigo esquecer nunca. Às vezes parece até que sobressai os momentos bons que eu tive com ela, mas foi a pior parte mesmo, ter que ver aquele caixão embrulhado, pensar, minha avó ali. E a gente não pôde se despedir, todo mundo sabe que a morte pode chegar a qualquer momento, mas você não poder nem dar um tchau, nem dias e nem nada, acho que é a pior parte mesmo. A pandemia do Covid-19 deixou diversos traumas e fez a humanidade repensar sobre absolutamente tudo, desde o acordar até a forma de trabalhar, mas em especial de como cuidamos e tratamos as pessoas que amamos. Na pandemia,
descobrimos a importância de um abraço, um beijo na pessoa amada, um aperto de mão, uma boa conversa com amigos, ou ainda aquele passeio no mar, no shopping, ir à escola ou à faculdade. Enfim, neste momento, descobrimos que tudo isso pode simplesmente acabar.